esféricas. Aula passada nós falamos da equação do dióptro plano. Agora vamos analisar as lentes esféricas. Muito bem, olha só. Primeiramente eu te ensinei um fenômeno físico chamado reflexão. Depois analisamos os instrumentos que utilizam a reflexão como princípio de funcionamento. São os espelhos, não é verdade? Vimos o espelho plano, depois os espelhos esféricos. Hoje nós vamos utilizar aqui um fenômeno físico que já estudamos, chamado refração, para analisar os instrumentos, né, que utilizam a refração como princípio de funcionamento, que são as lentes esféricas. Ok? Muito bem, olha só. As lentes esféricas recebem esse nome pois são formadas pela interseção de esferas. Se você tiver duas esferas que são superpostas, olha só, a região de interseção dessas duas esferas forma uma lente. E claro, as esferas podem estar assim, não é verdade? Ou elas podem estar assim também. Ó. Se elas estiverem sobrepostas, por exemplo assim, qual é a região de interseção dessas esferas? Essa é a região, beleza? E, portanto, nós vamos ter uma lente mais ou menos com este formato aqui, ó. Ok? Essa é uma lente de borda fina. Por quê, professor? Pois, observe que as bordas dessa lente, onde eu circulei aqui, são mais estreitas do que o centro óptico da lente. Tá vendo ali? O centro da lente é mais gordinho, as bordas são mais estreitas. Essa é uma lente de borda fina. Também existe uma outra representação geométrica dessa lente. Tá? Nas questões você pode ver esse desenho, ou você também pode ver o seguinte desenho, olha só. A lente de borda fina também pode ser representada da seguinte forma, ó. Uma setinha assim, ó, e outra aqui. Beleza? Então, essas duas formas de representar uma lente de borda fina. Beleza? E se as esferas forem colocadas de uma maneira não sobrepostas, por exemplo assim, ó. E aí, professor, qual vai ser a região que vai ser formada a lente? Essa daqui, ó. Tá vendo? Ok? Essa vai ser a região. E aí nós vamos ter uma lente de borda grossa. Observe. Aqui está a nossa lente, uma lente a qual as suas bordas são mais largas do que o centro óptico. E aí ela é chamada de lente de borda grossa. Ok? Beleza, claro que a gente também pode ter a formação de uma lente de tal forma que uma face dela seja plana. Não tem problema, tá? Por exemplo, assim, ó. Ó, uma face plana e a outra face desta maneira. Ainda assim, é uma lente de borda fina. O centro óptico dela é mais largo do que as extremidades dessa lente. Beleza? Ou ela também pode ser uma face plana e a outra face dessa maneira. Então vai ser uma lente de borda grossa. Beleza? Muito bem. Agora, e a outra forma de representar aqui, né? Que aparece nas questões de vez em quando. Você pode representar assim, aqui, ó. Uma linha, uma reta. E as extremidades aqui que tinham setinhas, né? Que eram viradas para cima e para baixo. Você vai fazer invertido assim, ó.
ok? Então aqui, à esquerda, uma representação de lentes de borda fina e à direita uma representação de lentes de borda grossa, ok? Olha só, se o índice de refração da lente for maior do que o índice de refração do meio que ela está inserida, o que acontece na maioria dos casos, não é verdade? Você tem uma lente de vidro que é colocada no ar. Então, nesse caso, a lente tem um índice de refração maior do que o meio que ela está inserida. Professor, pode acontecer o contrário? Pode, é bem difícil, mas pode acontecer. Por exemplo, você tem um bloco de vidro e dentro dele tem uma lente de ar. Não tem problema, pode acontecer, uma bolha de ar dentro de um bloco de vidro. E esse caso é o contrário do que normalmente a gente vê, né? Porque a sua lente é de ar, que lógico vai ter um índice de refração menor do que o meio que ela está inserido, que é o vidro. Tá? Então, ó, se o índice de refração da lente for maior do que o índice de refração do meio que ela está inserida, a lente de borda fina, ela vai ser uma lente que chamamos de convergente. Uma lente convergente. E professor, o que é convergir, professor? Calma que nós vamos estudar isso, vamos ver o que é convergir, tá bom? E se o índice de refração da lente for maior do que o meio que ela está inserida, a lente de borda grossa, ela será uma lente divergente. Uma lente divergente? E professor, o que é divergir, professor? Calma, vou te mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Por enquanto, meus amores, tem alguma dúvida? Ou tá tranquilo aí? Hein? Tá tranquilo. Então tá, fácil demais, né? Ô, professor, e se o índice de refração da lente for menor do que o índice de refração do meio que ela está inserida? Aí aqui vai ser o contrário, tá, gente? A lente de borda fina passa a ser convergente, a lente de borda fina ela passa a ser divergente e a lente de borda grossa passa a ser convergente, se o índice de refração da lente for menor do que o meio que ela está inserida, ok? Beleza, beleza. Bom, olha só, assim como fizemos lá nos espelhos esféricos, onde nós tínhamos os pontos principais, os raios principais que utilizávamos para desenhar as imagens, nós vamos ter aqui também nas lentes, tá? Os pontos principais e os raios principais. Olha só, primeiro eu vou pegar aqui uma lente convergente para a gente analisar, olha só. Está aqui a nossa lente convergente, que você sabe que ela é formada pela interseção de duas esferas, beleza? A reta que une os dois centros das esferas que formam a lente, ela é chamada de eixo da lente. Vou repetir o que eu disse, ó. A lente é formada pela interseção de duas esferas. A reta que une os centros das esferas, ela é chamada de eixo da lente, tá? E, claro, como ela é formada pela interseção de duas esferas, nós temos dois centros das esferas. Mas como fica estranho, né, ter dois centros, porque a lente deveria ter um centro só. Então a gente muda a nomenclatura. No lugar do centro das esferas que constituem a lente, nós chamamos de dobro do foco. Não vamos chamar de centro, porque tem dois, fica estranho, né? Centro ter dois.
Então, a gente chama de dobro do foco. Porque a gente sabe que o foco é a metade do centro de curvatura. Lembra disso? Lá nos espelhos esféricos que estudamos, que o foco era a metade do centro de curvatura. Pois bem, o centro das esferas é chamado de dobro do foco. Então, claro, na metade do caminho nós vamos ter um foco. Está aqui. E a lente, obviamente, ela vai ter dois focos, porque ela é formada por duas esferas. Isso se a lente for formada por duas esferas, né? Porque, como vimos lá em cima, a gente pode ter uma lente formada por uma face plana e a outra esférica. Aí, lógico, nesse caso, você não vai ter dois focos, você vai ter um foco só. Mas isso é uma situação onde a gente nem vai usar nela, não aparece nos problemas de vestibular, não. Tá bom? Fabrício, Fala, Nina. a Lívia mandou assim: calma, o sinal de maior que tá trocado na segunda, não? Era para ser menor que. Não. Se o índice de refração da lente é maior do que o meio, a lente de borda grossa é divergente. Ela se refere a isso daqui? Sim, eu acho que sim. Eu acho que ela Trocado não. deve ter achado que trocava, mas enfim. Troca não, minha querida. Eu acho que ela deve estar achando estranho porque você repetiu a mesma condição duas vezes. Aí, tipo, ela deve ter achado, ó, uma dessas duas deve ser diferente, já que assim estão as duas iguais. Ah, tá. Sim, eu repeti a condição porque nós temos dois tipos de lentes. Se a lente é de borda fina e é satisfeita essa condição, ela vai ser uma lente convergente. Se a lente é de borda grossa e é satisfeita a mesma condição, ela é uma lente divergente. Caso essa condição não seja satisfeita, é o contrário. A lente de borda fina é divergente e a lente de borda grossa é convergente. Mas isso é uma situação assim muito difícil de encontrar, tá? Pensando em problemas de vestibulares, eu conheço só uma questão que trocou isso daqui, que é uma questão da UFMG, tá bom? É muito difícil de aparecer. Normalmente é assim. Seria uma pegadinha, beleza? Então, olha só, galera. Então tá aqui nossa lente, aqui o eixo da lente, o dobro do foco e o foco. Esses são os pontos principais. Ah, tem mais um. Este pontinho aqui, ó, ele é chamado de centro óptico da lente. Beleza? Centro óptico ali é a interseção do eixo da lente com a própria lente. É o centro óptico. Beleza. E como fizemos lá nos espelhos esféricos, nós vamos utilizar os raios principais para desenhar as imagens. Então vamos lá. Quais são os raios principais? Olha só. Um raio de luz que incide na lente de forma paralela ao eixo da lente, esse raio de luz ele vai refratar na direção do foco da lente. Diferente dos espelhos que refletiam a luz, aqui a luz, os raios de luz serão refratados. Eles podem aproximar ou afastar da normal, seguindo a lei de Snell. E se você aplicar aqui a lei de Snell, que não tem necessidade, lógico, você vai perceber que se o raio ele vem paralelo, ele refrata na direção do foco. Tudo bem? Então, esse é um raio principal. Veio paralelo, refrata na direção do foco da lente. Lógico que tem que ser esse foco aqui, né, gente? Porque se for o foco da esquerda, o que vai acontecer? A luz vai ter que ser refletida. E lentes não refletem a luz, elas refratam. Ok? E pelo princípio da reversibilidade dos raios de luz, que estudamos, que fala que a trajetória não depende do sentido de propagação, se o raio de luz ele passar pelo foco, ele vai sair paralelo, certo? Então aqui está representado dois raios principais. Vem paralelo, vai para o foco,
passa pelo foco e sai paralelo. Tudo bem? Esses dois aqui são suficientes para você achar todas as imagens, para você desenhar, descobrir as características, eles são suficientes. Mas para você tirar a prova, ver se sua imagem é realmente daquele jeito, você pode utilizar um terceiro raio principal. Tem mais, tá? Pode usar 4, 5 raios principais, mas 2 são suficientes. Vou te mostrar mais um, terceiro. Qual é esse raio? O raio de luz que passa pelo centro óptico, ele não sofre desvio. Tá? Passou pelo centro óptico, ele não sofre desvio. Beleza? Se você aplicar aqui a lei de Snell, o tanto que ele aproxima da normal quando entra na lente, ele afasta da normal quando sai da lente. E como ele está atravessando o eixo da lente, isso é compensado e o raio de luz permanece na mesma direção. Tá bom? Dúvidas, senhores? Ou tá tranquilo aí por enquanto? Sobre isso. Oi, Célia. Por que ali em cima é F igual a C sobre 2? Isso é uma questão de definição que ensinei para vocês lá nos espelhos esféricos. Por definição, o foco é a metade do centro de curvatura. Ok, Célia? Ah, tá, entendi. Obrigada. Nada. Bom, podemos desenhar as imagens? Sim. Ótimo. Então agora nós vamos Calma aí, falar. Fabrício, levanta só um tiquinho. Claro. Aí, obrigada. Posso? Muito bem. Então agora nós vamos falar de formação. Opa, que dê mais feio, professor. De imagens. Eu já estou quase escrevendo igual eu escrevia no quadro em sala de aula aqui na mesa digitalizadora. Formação de imagens. Vamos lá então, nós temos 5 casos para aprender a desenhar. Tem aluno que gosta de decorar. Decora não, cara. Aprende a desenhar, como eu te disse, lá nos espelhos esféricos. Se você decorar, você vai confundir espelho com lente e vai errar tudo. Tá bom? Então vamos aprender a desenhar. Vamos lá. Primeiro está aqui minha lente convergente. Uma lente de borda fina e o índice de refração dela é maior do que o meio que ela está inserida. Ok? E aqui nós temos o eixo da lente. O foco e o dobro do foco. Foco, dobro do foco. Foco, dobro do foco. Beleza? Primeira situação, vamos colocar o nosso objeto longe da lente. Longe o quanto, professor? Longe quanto, professor? Além do dobro do foco. Tá bom? Essa é a nossa referência. O objeto está distante da lente de tal forma que ele está além do dobro do foco. Esse é o primeiro caso. Vamos desenhar a imagem. Muito simples, cara. Muito fácil. Olha só. O raio de luz que vem paralelo, o que acontece com ele? Refrata na direção do foco. Pronto. E o raio de luz que está indo na direção do foco, o que acontece com ele, professor? Ele bate na lente e sai paralelo. Pronto, tá aí. Ó. E a imagem, professor? A imagem, peraí, isso encaixa aqui. Eu nunca consigo colocar exatamente onde eu quero. Consegui, eu acho. Aí. E a imagem, professor? A imagem é formada no encontro dos raios refratados. Ou seja, aqui. Aí. Bonitinha, né, a imagem? Quais são as características dela, meus amores? Essa imagem, ela é ampliada ou reduzida? Isso é fácil de perceber, ela é reduzida.
Essa imagem ela é direta ou invertida? Também fácil perceber uma imagem invertida. Essa imagem é real ou virtual? É uma imagem real. Por quê, professor? Porque ela foi formada por luz. Ela não foi formada por prolongamentos de raios de luz. Então, uma imagem real, e se ela é real, ela pode ser projetada. Ok, senhores? Dúvidas? Dúvidas? Não? Tá tranquilo. Vocês conseguem me dizer um exemplo de uma situação como essa? Onde nós temos uma lente e a imagem e o objeto, desculpe, é colocado além do dobro do foco? Alguém consegue citar um exemplo para mim? Não? A situação do dia a dia que isso aí acontece? Uma lente de óculos. Cara, as lentes dos óculos, elas são utilizadas para corrigir os problemas de visão. Não é verdade? É uma situação, Joel, onde nós temos uma combinação de lentes, uma associação de lentes. Coisa que nós não vamos estudar aqui, associação de lentes. Nós vamos estudar a correção dos problemas de visão. E quais são os problemas de visão? Mais para frente nós vamos estudar isso, tá? Mas, e aí? Uma situação onde não é uma associação. A Marina falou câmera. A câmera fotográfica, muito bem, funciona assim. Você tem uma lente convergente, um objeto distante, e a imagem é formada, invertida e reduzida. Onde ela é formada, professor? Ela é formada em cima de, no caso, se for uma câmera digital, de uma placa com diodos fotossensíveis, que quando a luz bate nesse diodo, ele dispara uma corrente elétrica que, através de linguagem de máquina, a imagem é registrada. Uma outra situação, nossos olhos também funcionam assim. Nós temos uma lente convergente, que é chamada de cristalino, e a imagem ela é projetada em uma parede de células fotossensíveis chamada de bastonetes. A parede é chamada de retina, ok? As células são chamadas de bastonetes. E a gente tem células específicas para cores, tá bom? Nem todo mundo, né? Agora, professor, a gente enxerga tudo de cabeça para baixo? Sim, a imagem é formada na retina tudo de cabeça para baixo, tudo invertida. O nosso cérebro que é responsável por inverter novamente essas imagens, tá bom? Podemos ir para o próximo caso? Próxima situação? Tá, próxima situação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu objeto e vou aproximar ele. Pegar esse objeto aqui e colocar ele mais perto da minha lente. Tá bom? Vou reduzir um pouquinho, senão vai ficar difícil de desenhar aqui. Aí, tá aí meu objeto. Vamos desenhar essa imagem, né? Utilizando os raios principais, ó. O raio de luz que vem paralelo, ele converge, ele refrata na direção do foco. Então, ele vai aproximar do eixo da lente na direção do foco. E o raio de luz que está vindo na direção do foco, ele bate na lente e refrata. Ele converge paralelamente ao eixo da lente. Então, refrator paralelamente ao eixo da lente. E aí, cadê a imagem, professor? A imagem está aqui, ó. Quais são as características? Essa imagem ela é reduzida ou ampliada? Agora é uma imagem ampliada. Opa. É uma imagem direta ou invertida? Ela é invertida.
É uma imagem real ou virtual? É uma imagem real. Bom, comparando a situação anterior com essa, nas características, o que mudou? Apenas o fato dela antes ser reduzida e agora ela é ampliada. Por quê? Porque o objeto está mais próximo da lente. Bom, quando o objeto estava à esquerda do dobro do foco, a imagem era reduzida. Quando o objeto é colocado entre o dobro do foco e o foco, a imagem é ampliada. Mas e se o objeto for colocado exatamente no dobro do foco? Como fica, senhores? Hein, gente? A esquerda reduzida, a direita ampliada. E no dobro do foco, como que fica? Assim, a minha intuição me diz que ficaria igual. Muito bem, Joel. Sua intuição está certa. Fica do mesmo tamanho, Joel. Muito bom. Alguém consegue me dizer um exemplo no dia a dia, um instrumento, um dispositivo que funciona assim? Onde colocamos o objeto entre o dobro do foco e a imagem ampliada, reduzida e real? É aquela lupa de filmes americanos que os detetives têm. Mas, Joel, quando utilizamos a lupa, nós enxergamos a imagem de cabeça para baixo? Você tem um bom ponto, é verdade. Acho que não. Não, a gente vê de cabeça para cima, né? E aí? Algum exemplo, senhores? Um instrumento? Não? Data show, retroprojetor, máquina de xerox. A máquina de xerox, você quer ampliar o texto, você coloca o texto entre o dobro do foco e o foco. O data show, você tem uma imagem ampliada. Lógico que você vai ter uma associação de lentes, né, para você melhorar a qualidade da imagem, tá? Mas para ampliar, você vai colocar o objeto entre o dobro do foco e o foco, tá bom? Próxima situação. O que nós vamos fazer agora? Colocar o nosso objeto aonde, professor? Deixa eu apagar aqui. Vamos agora pegar o nosso objeto e colocar ele bem pertinho da nossa lente. Opa, não quero selecionar tudo. Isso. Vou colocar o meu objeto bem pertinho da lente. Ó. Vou reduzir eles, senão não vou conseguir desenhar, tá bom? E aí? Vamos desenhar essa imagem. O raio de luz que vem paralelo, ele refrata, ele converge na direção do foco. Por que não fica do jeito que eu quero? Aí. Ele vai para a direção do foco. E o raio de luz que está indo na direção do foco, ele refrata, ele converge paralelamente. Normalmente é nessa parte que vocês erram, tá? Mas é muito simples, ó. Veio na direção do foco. Que é esse, professor? Tá na direção do foco? Tá, ó. Direção uma reta, lembra? O raio de luz está na direção do foco, sentido afastando dele, tá? Ele converge, a direção vai aproximar do eixo da lente paralelamente ao eixo da lente. Nossa, professor, que coisa estranha. E a imagem? Cadê a imagem? Onde está a imagem? Alguma ideia, meus amores? Ninguém? Ninguém? Cadê a imagem? Assim, se os raios nunca se encontram, eu não sei se vai ter algum prolongamento, mas inicialmente não vai ter imagem nenhuma, né? Tem imagem sim, Joel. As imagens são formadas
no prolongamento dos raios refratados, meu caro Joel. A imagem está... Opa, por que esse OneNote não deixa... Aí, a imagem está aqui atrás, ó. Ó, que isso, professor? E quais são as características dessa imagem, hein, gente? Bom, essa imagem é fácil. Virtual, Isso, Joel, é virtual. Por que é virtual, professor? que é prolongamento. Isso significa que ela não pode ser projetada. Qual mais, Joel? Ampliada. Ampliada. Muito bem, Joel. Ela é ampliada. O que mais? E não está invertida, então. Então, como é que chama? Quando não é invertida? Boa pergunta. Eu Direta. esqueci. Esqueci. Obrigado. Ela é chamada de direta ou direita, tá? Tem uns autores que falam direita também, mas eu não gosto dessa palavra não, mas tudo bem. Muito bem. Direta. Beleza, Joel? Então tá. E um exemplo, hein, gente? Um instrumento óptico que funciona assim, alguém consegue citar para mim aí? E aí, galera, exemplos? Ninguém? Ô, Joel, você tinha falado do exemplo desse caso aqui, não vai repetir, não? Ué, a lupa dos filmes americanos funciona assim? Mas por que por que nos filmes americanos? Se o filme for japonês, aí não é assim a lupa, não, Joel? Sei lá, é porque é o detetive estereotipado dos filmes americanos. Eu nunca vi um detetive com aquela lupa. E tem que Talvez estar no porque eu filme. nunca tenha visto um detetive, né? Mas. Se os você filmes. utilizar uma lupa sem observá-la num filme, não fica assim, cara? A imagem ela é ampliada, direta e virtual? E você coloca o objeto pertinho da lente? Sim, é assim que funciona a lupa. Essa é a lupa, galera. E observe, depois, se você tem uma lupa aí na sua casa, que a imagem ela é formada em um plano um pouquinho atrás do objeto. Você coloca a lupa no papel, você vê a imagem um tiquinho atrás do plano do papel. Beleza? Muito bem. Agora, olha só, comparando, né, a situação anterior com essa, onde a imagem era real, invertida e ampliada, agora a imagem é virtual. E aí? E se o objeto for colocado em cima do foco? Como que fica, hein, meus amores? Onde fica a imagem? Alguma ideia? Aqui o objeto estava à esquerda do foco, aqui ele está à direita. E com isso a imagem passou de real para virtual. E se o objeto for colocado em cima do foco, como que fica? Alguma ideia? Não? Se ele for colocado em cima do foco, não tem como o raio de luz ir para baixo. Então o raio de luz vai no sentido para cima. Então não vai fazer imagem. Não vai ter imagem. Muito bem, Caio Magno, não tem imagem. Por quê, professor? Pelo motivo que o Caio acabou de falar, os raios ficam paralelos. Não tem imagem. Muito bem. Último caso. Só falta mais um. Que é o da lente divergente. Vamos desenhar aqui nossa lente divergente. Joel, você sabia, Joel, que os míopes... Você tem algum problema de visão, Joel? Até onde eu sei, não. Mas já tem um tempo que eu não vou no médico de visão, então. E de multiplicação, Joel? De multiplicação, eu tenho problema na multiplicação do 9. Mas na divisão do 9 não tem, não? Não, na divisão do 9 é fácil, assim. É só você pegar o 3 e fazer o quadrado. Joel, você sabia que os míopes, eles são proibidos por lei de frequentar o zoológico?
Você sabia, Joel? Não, essa eu não consigo solucionar. Não, não sabia. É verdade, cara. Existe uma lei que proíbe os míopes de frequentarem o zoológico. É verdade, cara, é verdade. Sabe por quê? Porque os míopes, Joel, eles utilizam, para corrigir o seu problema de visão, uma lente divergente. Ah, aí não pode ver animal. E isso pode ser perigoso, né? Se um leão correr atrás dele, ele não vê o leão, cara. Ele não vai ver. Triste, né, Joel? Tá bom, essa foi bem elaborada, devo admitir. Muito triste. Vamos lá então para. Olha só. Aqui nós temos uma lente. Olha, ficou bonitinha a lente. Tá aí uma lente de borda grossa, uma lente divergente, beleza? Vamos desenhar a imagem dessa lente, formada por essa lente, né? Vamos colocar o nosso objeto aqui, ó. O professor tá o dobro do foco, antes, como é que é? Aqui não interessa. Sempre do mesmo jeito. Olha só. O raio de luz que vem paralelo bate na lente, o que acontece, hein, gente? Diverge, afasta do eixo da lente na direção do foco da lente. Muito bem, olha aí, ó. O raio de luz refratou, divergiu, afastou, né, do eixo da lente. Está aí na direção do foco. Beleza? E o raio de luz que está indo na direção do foco, quando bate na lente, o que acontece, gente? Ó, eu trouxe ele até aqui embaixo para eu ter uma referência ali onde que ele bate, tá? Então ele bate por aqui, ó, na direção do foco, né? Ele vai sair paralelo. Ele refrata, ele diverge paralelamente ao eixo da lente. Muito bem. Ué, e a imagem? Cadê a imagem, galera? Quando isso acontece, vocês estão careca de saber que a imagem é formada no prolongamento do raio refratado. Tá aqui, ó. Prolongamento do raio refratado. Prolonguei um, agora eu vou prolongar o outro. E a imagem é formada no encontro dos prolongamentos. Ou seja, aqui, ó. Ó, fechou pequenininha, bonitinha. Quais são as características? Essa imagem é virtual, porque foi formada pelos prolongamentos. Essa imagem ela é direta, não é uma imagem invertida, ela é direta. E essa imagem ela é reduzida. Um exemplo, alguém? Uma situação, um instrumento óptico que funciona assim? Alguém? O olho mágico. Já viram o olho mágico? Aquela lentezinha que fica nas portas dos apartamentos? Você olha no olho mágico ali, bicho, parece uma pessoa, o que você vê? A pessoa pequenininha, né? De cabeça para cima. É esse caso aí, beleza? Bom, vou mostrar para vocês agora tudo que eu mostrei aqui, mas utilizando um simulador, beleza? Beleza. Então aqui nosso simulador, aqui nós temos a lente convergente, nosso objeto. O foco ele está aqui, eu vou colocar o foco no -2, tá bom? O foco está no -2, então aqui o meu objeto está além do dobro do foco, bem além, né? A gente pode ver que nossa imagem ela é invertida, real, e é uma imagem reduzida. Na medida em que aproximamos o objeto, o que acontece com a imagem? Ela afasta da lente, olha só, aproxima o objeto, a imagem afasta, e ela vai ficando ampliada. Quer dizer, ela ainda é reduzida, né? Mas ela está aumentando. Quando a gente atinge o dobro do foco, ó, -4, eu ali atingi o dobro do foco. O que acontece? A imagem tem o mesmo tamanho, a imagem também está no dobro do foco, é uma imagem real, continua sendo real, está invertida. Se a gente passa do dobro do foco, por exemplo, entre o dobro do foco e o foco, a imagem é ampliada. Se a gente aproxima ainda mais, quando chega no foco,
é o que acontece que o Caio Magno disse. Olha lá. Os raios ficam paralelos e não tem como o raio de luz atravessar o objeto, então a imagem não existe. Tá vendo? A imagem não é formada. E quando o objeto passa do dobro do foco, a imagem fica atrás do objeto. Já é uma imagem ampliada, virtual e direta, que é o caso da lupa. Ok? Professor, se a lente for divergente, vamos trocar aqui, quer ver? Agora eu vou passar minha lente para divergente, ó. Independente da posição do objeto, nossa imagem ela é sempre reduzida, direta e virtual. Olha que gracinha, ó. Sempre, tá vendo? E você pode até colocar no foco, não tem problema não, a imagem existe. Pequenininha, virtual. Beleza, galera? Dúvidas? Sem dúvidas, meus amores. Então tá. Então vamos parar por aqui? Eu tenho uma. Fala, Joel. Na lente divergente, o foco é onde a imagem é menor, né? Como assim? O foco é aonde a imagem é menor? Assim, se você colocar o objeto no foco, a imagem vai ser o ponto em que a imagem dele vai ser menor, né? Sempre é menor, cara. Sempre. Qualquer lugar que você pôr objeto fica menor. Não, mas tipo, entre os menores, o menor de todos vai ser no foco? Ah, tá. Então vamos verificar aqui no nosso simulador, ó. Quer ver? Vamos ver o que acontece, ó. Ó, eu tô aproximando, a imagem tá aumentando, Joel. Tá vendo, ó? Tô respondendo sua pergunta. Onde a imagem é o menor possível? Quando o objeto estiver no infinito. Quanto mais longe o objeto está, menor é a imagem, sacou? Mais alguma dúvida, meus amores? Sem dúvidas? Então tá. Tchau, galera. Beijo pra vocês. Até a próxima. Obrigada, Fabrício. Até semana Tchau, que vem. Fabrício. Inter. Tchau, gente. Tchau, Fabrício. Falou, Fabrício. Valeu, galera.